Olá, sabe quando a gente ouve falar em profecias do fim dos tempos? A primeira coisa que vem à mente, muitas vezes, é um certo receio, uma ansiedade, né? Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito totalmente diferente? A ideia aqui hoje é justamente essa. Vamos explorar essas passagens não como uma previsão de desastres, mas olha só que interessante, como um verdadeiro guia prático para a vida. Ok, vamos começar com essa frase, porque ela é a chave de tudo. É ela que vira o jogo. A gente sai do modo pânico e entra no modo preparação. A gente para de só esperar para começar a agir. A intenção por trás desses ensinamentos, no fim das contas, não é de jeito nenhum causar alarme, mas sim dar ferramentas fortalecidas. Então tá, se o objetivo é se preparar e não ter medo, o que é que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Bom, tudo gira em torno de dois conceitos super importantes que a gente vai ver agora: vigilância e responsabilidade. São duas ideias que andam juntas, sabe? E são elas que mostram qual deve ser a nossa atitude. Mas antes de falar da preparação, a gente precisa entender o cenário. As profecias falam muito sobre sinais, certo? E é aqui que entra essa ideia de princípio das dores. Ela ajuda a gente a enxergar esses sinais não como um relógio em contagem regressiva para o caos, mas como o palco onde a nossa vigilância e a nossa responsabilidade entram em ação. E olha que analogia poderosa é essa do slide. Dores de parto. Ninguém diz que é fácil, de jeito nenhum. Mas essa dor tem um propósito claro, né? O nascimento de algo novo. É uma imagem que transforma completamente a ideia de sofrimento. Vira um processo difícil, sim, mas com um final cheio de significado e esperança. E isso aqui mostra direitinho qual é a resposta que se espera. Diante desses sinais todos, a instrução não é para sair correndo e se esconder. É para perseverar. É sobre aguentar firme, com paciência e constância, sabendo que existe um propósito maior por trás de tudo isso. Certo. Agora vamos entrar em duas histórias que deixam essas ideias muito mais claras, bem concretas. Essa primeira parábola pega esse conceito de vigilância, que parece meio abstrato, e coloca ele numa situação que todo mundo consegue imaginar. A história é de uma simplicidade genial. De um lado, um grupo que pensou à frente, que se preparou para o que não dava para prever e levou azeite extra. Do outro lado, um grupo que só viveu o momento, sem se preocupar. A grande diferença entre eles não foi a intenção, mas a preparação, a ação que veio antes. E aqui está o pulo do gato, a moral da história. A gente precisa vigiar justamente porque não tem data marcada no calendário. É essa incerteza que exige um estado de prontidão contínuo. Não é algo para se preparar na última hora, entende? Beleza, agora vamos para a segunda parábola. E a ideia vai ficando ainda mais completa. Se a primeira história era sobre esperar do jeito certo, com prontidão, esta aqui é sobre o que fazer enquanto se espera. O foco sai daquela vigilância mais passiva e vai direto para uma responsabilidade ativa. A estrutura dessa história é bem clara, acontece em três etapas. Primeiro, a distribuição, ou seja, recursos são confiados a cada um. Depois vem a expectativa, a ideia de que esses recursos não são para ficar guardados. Eles têm que ser usados, ser produtivos e, por fim, o acerto de contas. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. Dá uma olhada nos dois primeiros servos. Eles dobraram o que receberam e foram elogiados por isso. Mas o ponto-chave mesmo é o terceiro servo. Presta atenção, ele não perdeu o que recebeu, ele simplesmente não fez nada com aquilo. Foi a falta de ação, a inércia, que foi criticada, não um possível fracasso. Responsabilidade aqui é usar ativamente o que a gente tem em mãos. Ok, então vamos juntar as peças. De um lado, a vigilância constante da primeira história. Do outro, a responsabilidade ativa da segunda. A grande pergunta é: como é que isso se aplica na nossa vida hoje? E aqui a gente chega no coração de tudo. Vigiar não é só ficar olhando para o céu e esperando algo acontecer. É um jeito de viver. É uma prontidão que aparece nas nossas ações do dia a dia, baseadas na fé e na obediência. Esse slide detalha bem o que isso significa. Viver com fé é confiar que existe um propósito, mesmo quando as coisas estão difíceis. Viver com obediência é colocar em prática os ensinamentos, é usar os talentos que cada um recebeu. E quando a gente junta essas duas coisas, o resultado é o terceiro passo: viver pronto. E olha, se tem uma frase para guardar de toda essa nossa conversa, é essa. A mensagem central não é sobre tentar adivinhar o futuro, decifrar códigos ou prever datas. É um chamado para a gente agir aqui e agora. O melhor jeito de se preparar para o que vem pela frente é viver bem o hoje.
E para a gente terminar, fica essa pergunta no ar para reflexão. Depois de tudo que a gente viu sobre vigilância, sobre responsabilidade, sobre perseverança, a questão no fim é para cada um de nós. O que significa, na prática, estar pronto no nosso dia a dia? A resposta para isso? Bom, é a essência de uma vida preparada.